Muito bem, estamos de volta aqui. A discussão pesada aqui no intervalo, exatamente sobre essa questão envolvendo Dagoberto Internacional e Cruzeiro. E já de bate-pronto, antes da gente chamar detalhes ainda sobre o Cruzeiro, o Campeonato Mineiro, a estreia, o povo falando nas ruas, acabei de falar agora com o Guilherme Mendes, da assessoria de comunicação do Cruzeiro, perguntando. Ontem o Chico Garcia, o grande guru Chico Garcia, disse que o Inter ainda reclamava na justiça de um atraso de parcelas da negociação envolvendo o Cruzeiro Inter com o Dagoberto. O Guilherme Mendes disse que está rigorosamente em dia, que não tem absolutamente nada de atraso com o Internacional, ok? O que você achou da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro? Você que está em casa. Bom, você gostou? Não, mas o povo falou e você vê agora. Os cruzeirenses estavam com saudade de ver o time jogar. E na estreia do Campeonato Mineiro, nem o placar magro incomodou. Boa estreia, apesar de 1-0 só, mas foi boa, foi ótima. A expectativa é muito grande para esse ano. 1-0 tá bom para começar já o campeonato. O gol de Ricardo Goulart foi ainda no primeiro tempo. Na etapa final, muitas oportunidades perdidas. Mas do outro lado, uma muralha de nome Giuliano deu trabalho. O goleiro deles, muito bom, estava numa tarde ótima e defendeu muito. Que senão era do 5-6-0. O goleiro deles também pegou muito, né? Deu uma boa atuação. Mas eu tenho muita esperança para esse ano, vamos levar alguma coisa boa aí. Na hora de escolher o melhor jogador em campo, opiniões divididas. O Everton Ribeiro. Ricardo Goulart é o principal, né? Foi o Fábio. Ricardo Goulart. No estádio, apenas 12 mil torcedores. A maioria assistiu ao jogo de casa e a bronca ficou por conta do preço do ingresso. O mais barato, R$50. Para nós que é torcedor, fica caro, né? Fez o estádio novo e aumentou o ingresso, não tem jeito não, é. Os ingressos estão bem salgadinhos. O sócio torcedor ainda tá bom, né? Mas quem não é sócio, no caso igual eu, fica meio complicado. Um pouco acima do preço, né? Que o salário da gente tá um pouco curto. Para pagar R$50 no ingresso, você assiste em casa em vez de ir no Mineirão. Ó, a questão é a seguinte, entendo e acho que está errado se cobrar R$60 como preço mínimo e o ingresso chegar a 150. Só o mínimo foi 50. Né? Só pra o mínimo foi 50 e não 60. Tá, ainda assim está caro para burro. Agora, mesmo assim, com todas essas situações postas, o Cruzeiro ainda foi um dos maiores. Cruzeiro Inter e o RT, e Inter, meu sonho, Cruzeiro e Inter, brasileiro já começando. Cruzeiro e o RT foi um dos maiores públicos do Brasil, dos estaduais espalhados pelo Brasil. Bom, ingresso a R$50, preço mínimo, para um Cruzeiro e o RT na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Vocês estão de brincadeira com o povo. Fala aí. Não, é isso aí, eu concordo plenamente. Primeiro, boa tarde a todos. A gente tem que diferenciar o valor do espetáculo. Cruzeiro e o RT não é um espetáculo do mesmo tamanho de Cruzeiro e Corinthians, de um clássico Cruzeiro e Atlético, de um jogo de Libertadores. Então, um espetáculo desse tamanho tem que ter um preço menor. O Cruzeiro praticamente só acerta nesse tratamento com a torcida. O programa de sócio-torcedor é mais do que um sucesso. Quase todas as medidas feitas ali pelo Marconi são acertadas, mas nesse caso, quando usam o programa sócio-torcedor como justificativa, e a gente até entende em partes, eu acho que tem que arranjar outra solução. Porque, tem que ser isso, porque senão o programa de sócio-torcedor acaba não saindo tão em conta. Dá um jeito. Muda alguma coisa no programa de sócio-torcedor também. Porque Cruzeiro e o RT R$50, Atlético e Tupi a R$50, R$60, isso é inviável, isso não pode acontecer. A gente tem que rever isso no nosso futebol, porque pelo menos esses jogos menores, a gente tem que ter um torcedor mais do povo presente. Para mim tinha que ser em todos. A reforma do preço tinha que ser mais geral. Mas vamos começar do começo, como diria o outro, né? Vamos começar do início, como diria o outro. Vamos fazer essa alteração nesses jogos menores, porque é impossível fazer com que o torcedor compareça com esse valor. Olha, e querer aumentar o preço de ingresso, meio que para fazer uma limpeza nos estádios, Nossa que eu tô dizendo, senhora, esse negócio de elitização, é nojento isso. Estou dizendo que o Cruzeiro está fazendo não, porque os preços dos ingressos subiram no Brasil. Não foi só aqui em Minas Gerais, não, no Brasil. Mas isso é uma coisa muito nojenta. E se você for ao estádio e olhar, você vê que mudou. Mudou. O povão não está indo aos estádios mais, não. E eu sinceramente, acho uma medida equivocada por parte de quem comanda o futebol. Acho equivocada mesmo. Né? Porque
a gente falou isso aqui ontem, o trabalhador, o cara que trabalha o mês inteiro e tal. E eu não estou fazendo média jogando para a torcida, não, isso é fato. Você vai ao estádio, olha para a arquibancada, hoje você vê um pessoalzinho tudo bonitinho e tal, mas aquele cara que ia para gritar, para empurrar o time, você não vê mais não. Dilmar Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Esse sumiu mesmo, né, Everton? A gente veio falando ao longo da temporada passada sobre Resumindo, isso. os geraldinos sumiram no estádio. Totalmente. É o poder aquisitivo, é a própria entrada do sócio-torcedor, que aí você tem um montante muito alto para pagar por mês. São poucas as pessoas dentro de uma realidade econômica que a gente vive que tem essa condição. A gente falava no domingo na Band News, muitas vezes eles já se utilizaram em campeonatos mineiros passados da própria parceria com alguns patrocinadores específicos do clube que arcavam com parte do ônus desse ingresso, para que o clube não tivesse prejuízo. Você está com um time como é esse do Cruzeiro, é um time caro. Então, o recurso é necessário. A gente lembra ainda que na Copa do Mundo, 3 semanas antes, você já vai ter que entregar o Mineirão. Então, os jogos vão ser provavelmente em Sete Lagoas. O doutor Gilvan já falou sobre isso, de um prejuízo que vai acontecer, é inevitável, até depois, então, que volte para o Mineirão. Mas eu acho que essas situações de um patrocinador, alguém que seja o parceiro ali na história, pode fazer com que esse torcedor volte ao estádio, principalmente neste momento. Muitos deles querem conhecer o Mineirão e nunca tiveram condição de ir. É uma forma de você trazer esse torcedor também. O torcedor que não vai ao Mineirão, o torcedor que não tem condição financeira de ir ao Mineirão, mas que quer ver, que quer estar com seu filho lá. Eu acho que tem alternativas e é trabalho do marketing que faz isso, e o Marconi faz muito bem, de achar uma saída para isso. São tantos os patrocinadores, os parceiros do Cruzeiro, por que não um deles fazer uma parceria? Eu sempre cito um caso na Europa que me agrada muito, porque para mim é uma torcida que une o melhor dos dois mundos, a animação do latino, torcendo do brasileiro e ao mesmo tempo a organização do europeu, que é o caso do Borussia Dortmund, que tem boa parte do seu estádio com preços elevados, mas um setor ali atrás do gol, que eles chamam de muralha amarela, que fica repleto de torcedores do povo, com ingresso mais barato, até tiram as cadeiras nos jogos do Campeonato Alemão, na Champions League não pode fazer isso. É o mais mostrado, é bonito demais. É o mais animado. E assim, até financeiramente, se você fizer a conta na ponta do lápis, dá mais dinheiro para o clube ter pelo menos um setor mais barato e o estádio mais cheio. E isso até dá mais dinheiro, não tem esse argumento, o futebol tá caro, beleza, mas não vai fazer diferença, não, pelo contrário, vai melhorar o faturamento. Então vamos pensar nisso, pelo menos um setor para o povão, porque isso faz muita diferença na beleza do espetáculo. Isso vale para Atlético, Cruzeiro, ok? Eles estão falando aqui do Atlético Cruzeiro. Os do Atlético também e aí passa também pelo América, que desde o ano passado a gente defendeu aqui de que a diretoria do América precisava popularizar o América. Então, popularizar passa também por diminuir os valores dos ingressos para que o povão vá. E a gente já viu meio que uma resposta disso na estreia do América no último domingo. O estádio recebendo um público melhor do que a gente atualmente vê, né? As contratações do América também levam os torcedores ao estádio. E aí tudo isso passa por esse processo de popularização. Esse negócio de querer colocar o time de poucos, o time da nobreza, o time isso não funciona, porque o futebol é feito para o povão. E né? no interior, né, a gente está recebendo muitas mensagens, aí aproveitar para agradecer, aliás, você pode mandar um beijão, porque a galera de Poços de Caldas está acompanhando e pedindo, a galera de Sete Lagoas reclamando que o preço do ingresso do jogo do Atlético amanhã está muito caro, e a galera de Poços de Caldas também reclamando que o preço dos ingressos para o Cruzeiro está muito caro. Eu no último parece 60 reais, 50 reais, né? Mas estamos falando aqui, 50 reais. Mas aí a gente até entende, porque esses times, eles recebem o Atlético ou o Cruzeiro uma vez no ano lá. Então, é o momento que eles têm para fazer uma folha de clubes que tem muita dificuldade financeira. Do espetáculo demais. Para eles, é um espetáculo de primeira. Não, eles têm razão. Porque do ponto de vista do cara, do time pequeno, receber Cruzeiro e Atlético é o grande espetáculo para eles. Agora, do ponto de vista de Atlético e Cruzeiro, receber o pequeno não é o grande espetáculo. Então você não pode cobrar tanto. Não precisa fazer isso, né? Mas tá valendo a reclamação dele. E é normal lá, quer dizer, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Mas é entendido. Mas dá para entender o papel das equipes do interior em onerar o preço do ingresso quando o Atlético Cruzeiro não jogar na sua cidade. Porque o futebol do interior, a gente falou isso aqui semana passada também, o futebol do interior está acabando. Pires na mão. Acabando. E sabe por que está acabando? Porque as federações não olham para o interior. Porque não que eu, particularmente, seja contra o Campeonato Mineiro, sou contra a fórmula atual de disputa. Ah, mas a fórmula atual de disputa do Campeonato Mineiro, ela é bem vista em todo o Brasil, é a melhor do Brasil. Ok, falando isso para Atlético e Cruzeiro, né? Claro. E para América.
Mas vamos pegar a opinião de quem está no interior, mas fazendo das tripas coração para fazer futebol. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Everton, mas você não acha que Cruzeiro e Atlético, que antes brigavam muito por essa mudança, ou de que houvesse uma valorização diferente, uma mudança de fórmula e tal, eles deixaram de brigar porque o Campeonato Mineiro, para eles, no que diz respeito a direito de televisão, passou a ser extremamente rentável? Né? A segunda, o Malu falou aqui na sexta-feira, é a segunda maior faturamento. Maior faturamento em termos de direitos. Então, assim, eles deixaram de brigar por isso, porque para eles está tudo bem. Antes era muito caro para eles colocarem os times nos campeonatos estaduais. Agora, com esse contrato que eles muito bem negociaram e faz parte disso, eles deixaram de brigar. Então, o pessoal do interior, que é a maioria, é que tem que passar a brigar para uma nova história. Para Atlético e Cruzeiro, gente, em termos realistas, o Campeonato Mineiro é o melhor dos mundos, se você compara com outros estaduais. Porque ganha muito dinheiro. Não existe time titular. Poucas datas, comparado com os rivais de outros estados. O time fica mais descansado, pode se preparar com mais calma. É mais fácil, vamos combinar, com todo respeito aos nossos times, é mais fácil que o Campeonato Paulista. Não tem aquela história de você ficar com tanto medo de tropeçar numa Ponte Preta, em times medianos ali que são difíceis. Então, quer dizer, é ótimo. Estou tranquilo. O Campeonato Mineiro, de fato, é excepcional para Atlético, Cruzeiro e América. Para os times do interior, não. Você é daqueles que esquece até o aniversário da sogra, mas se lembra do resultado daquele jogo lá de 1985? Agora com o Infinity da TIM, além de falar ilimitado por 25 centavos a chamada, você recebe de graça notícias do seu time. Tem alerta de gols e notícias do seu time do coração todos os dias e é só escolher se vai ser do Atlético ou do Cruzeiro. Além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados e acessa a internet por 75 centavos por dia, hein? Procure um revendedor TIM e compre agora mesmo o TIM Chip do seu time e aproveite mais essa super vantagem de ser Infinity. TIM, você sem fronteiras e nada de 442, 352, outra novidade. Paulo Autuori quer mesmo dar sequência ao trabalho vencedor que já existe dentro do Atlético. Vamos ver. Treinador novo, mas poucas mudanças no time. Paulo Autuori chegou e manteve a base da equipe que jogava com Cuca. Eu acho que é uma questão de lógica e de bom senso, cara. Uma equipe que já joga junto há algum tempo, que conseguiu um excelente ano, conseguiu resultados ótimos. Qual o objetivo de um técnico chegar aqui e alterar? Não tem que alterar nada. Sim, o time é praticamente o mesmo que terminou 2013, mas Paulo Autuori tem uma dor de cabeça na lateral esquerda. Tudo por causa de uma série de baixas no setor. Júnior César não renovou. Richarlison, além de machucado, também não fica no Atlético. A solução seria o recém-contratado Pedro Botelho. Seria. O jogador deve ficar um mês de molho se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Lucas Cândido, que foi improvisado no setor por Cuca no ano passado, também está machucado. Tem ainda o Heron, que voltou de empréstimo, mas é outro que está no departamento médico. O comandante vai ser obrigado a improvisar. O lateral direito Michel tem treinado na esquerda e deve ser o titular contra o Minas Boca amanhã em Sete Lagoas. O meia Dátolo corre por fora. Além da ausência de um lateral esquerdo de origem, Paulo Autuori tem uma outra dor de cabeça para a estreia no Campeonato Mineiro. Ronaldinho também desfalca o time. R10 foi expulso no último jogo do Mundial contra o Guangzhou da China e vai ter que cumprir no primeiro jogo de 2014. Chance para Guilherme, que está aí tranquilão, mas ele admite, não esperava essa oportunidade logo na estreia do estadual. Nem imaginei que pudesse ter essa oportunidade já assim de cara, por conta de uma suspensão, mas eu tentar aproveitar da melhor maneira, assim como foi aqui no jogo treino. O entrosamento com os companheiros já é grande, né, de alguns outros jogos da outra temporada, então tem muito que inventar não, é entrar e fazer o melhor. A oportunidade está lançada, resta Guilherme saber aproveitar. Muito bem, mais um ano que se inicia e mais uma oportunidade para o Guilherme. A gente sempre diz que é incontestável a qualidade do futebol dele, né, Cadu? E aí, mais uma vez, ele tem a oportunidade de jogar num time que está certinho. Onde ele meter a bola, ele sabe que vai estar passando alguém para receber. Isso dá uma certa tranquilidade.
Está na hora do futebol do Guilherme, enfim, reaparecer, não é, Cadu? Com certeza. O Guilherme tem um argumento para se defender dos questionamentos, que é a falta de sequência. Isso atrapalha qualquer jogador, principalmente um jogador do estilo dele ali, que demora às vezes a entrar no jogo, que precisa de um tempo para entender a partida. Agora, de qualquer maneira, mesmo ele não tendo convencido totalmente a torcida do Galo até aqui, com razão, a torcida não está questionando o Guilherme por preciosismo, por excesso de exigência, não é nada disso, ele realmente não convenceu 100% e não jogou para agradar. Eu acho que o Paulo Autuori acertou na escolha de substituto do Ronaldinho. Dentro do elenco do Galo, é o melhor jogador para essa função. Toda vez que o R10 não jogar, eu acho que o Guilherme, pelo menos por enquanto, é a melhor opção. Agora, vai ter que responder. Campeonato Mineiro, quando ele tiver outras oportunidades, porque o time vai ser poupado, tem que jogar bem, porque senão, por mais que ele tenha o potencial, se o potencial na prática não aparece, a paciência uma hora acaba, né? Dilmar, você vê a necessidade que o Paulo Autuori mude alguma coisa na forma que o Atlético vinha jogando, já que para algumas pessoas o Atlético tem um jogo, que é aquela bola longa no jogo, e ele distribui com o Fernandinho e Tardelli abertos e trocando de posição durante todo o jogo, o Ronaldinho caindo pela esquerda, metendo bola. Então, tem que mudar alguma coisa para não ficar tão previsível, embora eu discuta muito quando alguém defenda que o Atlético tem só essa jogada, porque só com essa jogada ele vem de 2 temporadas muito boas. Né? E não é verdade, né, Vitor? A gente que faz todos os jogos, que acompanha tudo, e sabe perfeitamente que eles invertem essas posições o tempo inteiro. Não é bem assim que as coisas acontecem, não é só essa jogada. Mas as mudanças, né, a cara do Paulo Autuori vai aparecer nesse time. Isso não tem jeito de ficar falando assim, olha, eu vou manter o trabalho do Cuca. Você está mantendo os jogadores. O que ele vai fazer, óbvio que vai fazer. Ele vai ter uma correção dessa postura defensiva. Agora, vale lembrar, né, Everton, aquele último jogo que o Guilherme machucou, que ele saiu de campo e que o Léo Gomes pela Band News foi, e aí ele saiu chorando e ele disse assim, gente, eu não entendo, quando eu tô pegando uma sequência eu tenho uma contusão, isso é uma coisa que não dá para entender. Então, quer dizer, até o jogador se questiona essa vontade dele, essa regularidade que o Cadu falava, que é uma questão que você precisa mudar na sua história, né? E aí depende dele, porque isso acontece, o que você vai fazer? Ele é um jogador que tem essa contusão, isso é previsível, e aí demora, aí tem essa nhaca toda para voltar e ele não consegue ter essa sequência. E acho que isso bate muito no jogador. Agora, se não é com o Paulo Autuori que ele vai conseguir mudar essa história da contusão, nem tanto que o Paulo Autuori não é médico, nem fisioterapeuta, não dá pra fazer nada. Mas a da questão do futebol, que o Paulo conhece muito bem, do Guilherme, daquilo que ele viu nele como jogador de base, então, ó, essa é a chance dele. Uma coisa que o Cuca fez, o Paulo Autuori não vai fazer, que é escalar o Guilherme aberto na ponta, tendo que voltar para acompanhar a lateral. Porque isso aí atrapalhou muito o Guilherme. Nem digo que o Cuca está errado, porque ele tentou ali num momento que não tinha. Qual seria a melhor função do Guilherme nesse time? Duas opções, Everton. Para mim, ou ele joga de atacante, com liberdade, no lugar do João mesmo como segundo atacante, que é uma posição que não existe exatamente no time do Atlético. Mas ele é um segundo atacante. Porque fica o centroavante, aqueles 3 chegando ali, não tem exatamente aquela dupla de ataque. Não tinha com o Cuca, né? Então, ou em primeiro lugar como atacante, ou nessa função no lugar do Ronaldinho, jogar aberto, pelo lado, tendo que voltar para marcar o tempo todo, naquela época como uma espécie de substituto do Danilinho, que tinha saído há pouco tempo e fazia essa função, não combina nem um pouco com o Guilherme e prejudicou o futebol dele. Isso a gente tem que dizer. Aliás, questionado se ele disputa a vaga diretamente com o Ronaldinho, o Guilherme foi enfático na resposta. Eu sou concorrente com todos os jogadores que são ofensivos, porque eu faço o meio de campo e faço o ataque. Então, as minhas qualidades e a qualidade ofensiva nossa não me permite que eu simplesmente seja concorrente direto com o Ronaldo. Sou concorrente de todos os outros também, mas é óbvio que talvez eu tenha uma característica mais próxima do Ronaldo na sua ausência. Então, eu me sinto absolutamente tranquilo, mas é importante frisar que eu não sou concorrente direto do Ronaldo. Eu faço essa função também, assim como faço as outras. Muito bem, mas vejo como muito importante ele fazer exatamente o que o Ronaldo faz. Substituindo o Ronaldo, fazer exatamente, porque ele tem uma característica que o Ronaldo não tem,
que é a batida de meia distância, né? Ele pega muito bem na bola. E é o que ele falou, ele se joga muito mais em termos ofensivos. E ele foi perfeito na resposta dele. Ele foi tipo assim, eu tenho consciência que entre os jogadores deste grupo eu sou com características mais próximas. Então eu tenho que fazer essa função. Mas especificamente não é a minha, mas eu tenho essa característica. E mais do que isso, né? Ele se colocou à disposição ali. Eu jogo nessa questão ofensiva e como o Atlético é ofensivo, até dentro daquilo que a gente dizia, né, que você não tem o segundo atacante mesmo, o Atlético não trabalha dessa forma, ou não trabalhava com o Cuca, ele se coloca à disposição em qualquer posição ali no ataque, que é o ponto forte dele. Né? E uma das semelhanças que ele tem com o Ronaldinho é essa história de saber cadenciar o jogo, de pensar, de dar tranquilidade ali, ser um contraponto para o Fernandinho e para o Tardelli, que aceleram o tempo todo, são jogadores que vão para cima, e também a história do passe, o jogador desenfiadas de bola, que consegue meter a bola ali para o centroavante entre os zagueiros, dele, né? Que ele faz exatamente igual ao Ronaldinho. É claro, não tem jeito de no todo ser exatamente igual ao Ronaldinho, porque é um jogador totalmente peculiar, não tem dentro do elenco do Atlético, não tem em outros elencos, mas dentro do possível, é um ótimo reserva para o Ronaldinho, sim. Eu gosto do Guilherme e acho que tem tudo para dar certo. Tomara. Muito bem, agora a gente, ainda sobre a questão do Atlético, ontem, no final da noite, pintou nas redes sociais uma questão envolvendo o Douglas e Danilo, que o Douglas ou o Danilo poderiam pintar no Atlético. A questão do Douglas, no jogo aberto, a gente falou isso há uns 30 dias, que poderia pintar alguma coisa e tal. Mas a diretoria do Atlético nega, né? Só que o que me chamou a atenção ontem foi que o doutor Osmar de Oliveira postou no Instagram e no Twitter informações envolvendo os dois atletas. Então, como o doutor ele tem algumas informações privilegiadas do Corinthians, a gente passa a entender que tem alguma coisa. Só que ontem a gente fez um contato, ontem à noite, com o Danilo. Ele não quis atender. Mas sabe como é que é? O WhatsApp e tal, entendeu? Aí ele disse o seguinte, tem gente cuidando disso, não quero falar. Quando o atleta não tem absolutamente nada, ele simplesmente nega. Ele diz, tem gente cuidando disso, não quero falar. E quem conhece o Danilo sabe que ele realmente não fala. Ele não fala, ele é extremamente tímido, muito humilde, eu acho que até demais, sabe? Mas ele só disse isso. Tem gente cuidando. Sobre a questão do Douglas, eu fiquei sabendo disso lá em São Paulo, inclusive. A gente falou disso, mas a coisa acabou não tomando muita força, muito corpo e tal. Léo Gomide, nosso repórter da Band News, entrou em contato com Gilmar Rinaldi, que é empresário do Danilo, que disse o seguinte, não recebi nenhum contato. O Gilmar também não fala nunca, né? Não vai falar. Né? Mas nunca. Não é da relação que ele tem pode com ter o alguma Maluf, coisa. não vai falar nunca. Pode ter alguma coisa, pode. Não tem ninguém cravando aqui. Eu vou te dizer uma coisa. O pessoal fala, mas o Atlético precisa resolver essa questão de atacante. Ele precisa contratar, não tem forma. Achar um jogador como o Luan não vai achar e nem vai ter um substituto. É difícil, é de velocidade, uma outra história. No caso do Danilo, ele ainda vem jogando. Né? No caso do Douglas, tem a preocupação até com fora das 4 linhas dele. O que pro atleta também não é problema, porque ele já resolveu o problema de um monte de gente que tinha, né, essa concepção diferente fora das 4 linhas. Se eu fosse dizer hoje assim, qual dos dois, nenhum dos dois para mim. Eu acho que eles não têm a cara do Atlético. Lentos, né? Eu acho. Não tem a cara do Atlético. Mas sei também que é muito difícil ir buscar atacante hoje no mercado. Tá muito complicado. As opções são poucas, né? Então, acho que é um trabalho que o Atlético vai fazer uma tentativa de mudança. As características, né, do Douglas e do Danilo, elas são um pouco parecidas, tanto que eu não via como possível você tê-los jogando no mesmo time, né? Os dois canhotos, os dois lentos, mas o Douglas mais isso, né? pela compreensão física mesmo, jogador pesado. Assim, que é o Rodriguinho, né? Não é pesado, mas que também não é mais tão jovem, rápido, né? Tá mais pela velocidade. Ele tem o Douglas sempre caindo pelo... Aliás, o Danilo sempre caindo, jogando com a canhota, que ele é canhoto, pela direita, aquela bola que ele pega, puxa para a esquerda, bate pro gol, ele cruza. Né? Então é muito previsível o futebol dele. Mas, onde eles poderiam ser importantes? Composição. Na composição, porque você ter no banco de reservas Douglas ou Danilo numa Copa Libertadores, né, com todo respeito, é melhor que ter Leleu e outros jogadores. Dúvida, o Leleu ainda pode se dar muito bem na carreira, mas hoje um jogador que não passa confiança. O Atlético teve, no Brasileiro do ano passado, o Atlético teve Dodô, que é jogador da base. Mas eu vejo a necessidade
até do Atlético testar o Carlos, por exemplo. A gente falou sobre isso na Band News. Testar Será que não era uma Carlos, alternativa diante dessa não característica que a gente está falando? Mas a gente entende também, porque Libertadores é experiência. E neste caso, esses dois jogadores, os dois, um deles, sei lá, eles trazem esse tipo de situação para o Atlético. Em termos de composição que eu estou dizendo. Agora, também tem que lembrar que mudou a filosofia de trabalho. Né? Então a gente fala assim, o Atlético hoje é esse time de velocidade, não sei o quê, mas é assim agora, mesmo. Você se lembra, alguém pode me ajudar aí, que eu não tenho essa informação, embora deveria ter buscado. O Danilo jogou com o Paulo Autuori no São Paulo? Jogou. Jogou com o Paulo Autuori no São Paulo, então pode. Ó, tem gente dizendo... esses dois jogadores, em termos de estilo, não falo nem da qualidade, eles não podem ser titular no Atlético dentro desse sistema que o Galo tem. Porque da forma que o Atlético joga, é o Ronaldinho para cadenciar, para pensar, e dois abertos para correr. E não vai tirar o Ronaldinho e esses dois abertos para correr não é bem a deles, porque eles não são jogadores de velocidade e que tem que voltar para marcar. Fernandinho e Tardelli tem que voltar para marcar. O Danilo até faz isso um pouco. Ele não dá pinta muito para quando você olha para ele, mas ele até volta para marcar e tal. Pelo menos para fazer espaço. O Douglas não, mas não são jogadores de velocidade. Agora, um indício de que eles podem sair do Corinthians é a formação que o Mano Menezes vem adotando, porque o Mano Menezes mudou o jeito de jogar. Porque o Tite jogava de um jeito parecido com o do Galo, com 3 armadores ali. Agora ele tem colocado só o Rodriguinho de armador, um meio-campo com o Ralf, o Guilherme e o Ibson, que aliás está muito mal. Esse time do Corinthians está fraquíssimo. E esses dois perdendo o espaço ali. Então é um indício de que. Parece que está indo embora. Exatamente. É um indício de que pelo menos um dos dois deve sair do Corinthians, não necessariamente chegarem aqui em Minas. Mas e a pergunta, né, sempre essa, mas por que o Danilo estaria saindo do Corinthians? Né? E aí é meio que o tempo mesmo que ele tem lá, vai havendo um desgaste. Ele deu uma entrevista, né? Tem essa coisa de, há uns 10 dias atrás, dando pinta de que ia sair também. O cara perguntou, ele não é muito de falar, não é muito de ser incisivo, mas o jornalista deu uma apertada ali, ele meio que deu a entender, não tá tendo espaço, não vai ter jeito, eu até queria renovar, mas deu pinta de que estava saindo mesmo. Seria absolutamente normal. E dá para entender, mesmo com o Atlético precisando de jogadores com características, ou no mínimo um jogador com característica do Luan, que ele trouxesse um dos dois. Exatamente, não tem nada a ver com o Luan, mas passando por essa situação que a Edmara falou. Composição. Porque se você disser, se você olhar, por exemplo, para dentro do elenco do Cruzeiro e falar, há necessidade de ter o Júlio Batista? Não. Há necessidade, por exemplo, de ter o Tinga? Não. Mas esses jogadores podem ser importantes numa temporada com Libertadores Brasileiro, Copa do Brasil, Escambau de Madureira, Campeonato Mineiro, etc. Sim, eles podem ser importantes. Então, às vezes, você põe um jogador para mudar o time dentro de campo, porque o Atlético tinha um jogo igual. Aliás, jogos iguais, a forma de jogar no Independência era todos os jogos iguais. Velocidade, os caras abertos, trocando de posição, voltando para marcar, fechando espaço e tal. Mas fora de casa, o Atlético tentava jogar da mesma forma e era sempre surpreendido. Então, de repente, para mudar essa característica... E até nessa característica do Paulo Autuori, aí a gente tem que entender, e por isso que eu dizia assim, a gente tem que colocar na cabeça agora que é um outro treinador. Então a gente fala assim, Danilo e Douglas não têm característica pro Atlético. O Atlético do Cuca, né? Agora, qual é o Atlético? Eu acho muito estranho isso, falar que não tem característica pro Atlético, pro Cruzeiro. O Newton do Cruzeiro tem característica pro Cruzeiro? Tem. Claro que tem, ué. Não, característica é um time... mas isso que de bola eu tô falando característica de velocidade. O que eu tô dizendo? O trabalho do Paulo Autuori, ele vai trabalhar a melhoria da defesa do Atlético, que era o problema. Aí se você colocar um jogador que cadencia mais o jogo, como é o caso desses dois, você já resolve o problema lá atrás. Você não tem tanto que voltar. Então não é característica, não é dizer assim, ele não tem característica do Atlético, ele não tem característica da forma de jogar do Atlético com o Cuca. Agora, qual é a forma de jogar do Paulo Autuori? Agora, se um desses dois jogadores chegarem, eu realmente fico com receio de o Galo mudar de esquema e eu não acharia bom. Por exemplo, tirar o Fernandinho e colocar um dos dois para preencher o meio-campo ali, sair do 4-2-3-1 e ficar 4-4-2, com 2 volantes e o Ronaldinho e um desses dois armando e lá na frente Tardelli e Jô. Eu não mexeria tanto no esquema. Mas a gente está falando em hipótese, ninguém está cravando nada, né? Até porque o Atlético não se pronunciou. Fato é que o Atlético deve sim trazer no mínimo 2 jogadores nos próximos dias, agora por questão de muita necessidade.
Ano novo, vida nova e de carro zero na garagem. Você que é de Minas e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você está com dúvida? Então você vai pegar seu telefone e vai ligar agora para fazer uma consulta no 3003-4443. E olha só que moleza. Você que vai comprar hoje vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. 3003-4443. Imagina você aí, você que está ligado nos donos da bola, de carro novo, gastando menos de R$ 13 por dia e com R$ 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue nesse minuto no 3003-4443. Seu Chevrolet por parcelas de R$ 386 é só na Brasil. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você. Conforto, economia, baixo custo de manutenção. E se você tem CNPJ, temos condições ainda mais especiais para você. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Não deixe que qualquer trovão atrapalhe seu negócio. Não deixe mesmo e nem deixe para depois. Comece o ano bem, conquistando o seu carro zero. Agora com quem eu compro e eu confio. Consórcio Nacional é Chevrolet. Brasil Zil, ligue agora no 3003-4443 e garanta já o seu. Um rápido intervalo, 2 minutos só e a gente já volta. Até já.